A rejeição da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal pode colocar o senador Rodrigo Pacheco entre as opções do governo Lula para a corte. Pacheco era cotado, né? Vocês se lembram? Para ser indicado por Lula no ano passado, a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou em outubro de 2025. No entanto, ele foi preterido ali pelo presidente, né? Que à época optou pela indicação do então advogado-geral da União. A leitura nos bastidores é de que o senador tem um perfil moderado e tem também bom trânsito entre os colegas e com o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o Alcolumbre, né? Ele tem um bom trânsito ali com o Alcolumbre, fato que poderia facilitar, então, uma possível aprovação, até mesmo entre quadros da oposição. Quando preterido na escolha de Lula ao STF, Rodrigo Pacheco não escondeu na época o descontentamento, né? E ele chegou, inclusive, a cogitar ali o encerramento da vida política e falou que a situação seria discutida com parlamentares. No entanto, no início deste ano, o senador tem mantido ali um caminho que indica a possibilidade também de entrar na disputa pelo governo de Minas Gerais, atendendo também a um pedido do presidente Lula. No entanto, mesmo em meio às especulações, Rodrigo Pacheco tem afirmado que esse assunto relacionado ao STF já é página virada na vida dele, ponto. Agora, vamos lá para Brasília. Gabriel Ferreira Borges, será que Rodrigo Pacheco passa a ser novamente, de fato, uma opção para o governo Lula? Ele tem sinalizado de uma forma muito enfática que não, né? Que de fato isso acabou, página virada. E aí, nesse caso, entra outra questão também, né? Que é outra questão que ainda segue indefinida, que é essa possível candidatura dele ao governo de Minas, né? Eu acho uma hipótese muito pouco provável, Cília, que o senador Rodrigo Pacheco ele volte a ser uma opção de indicação ao STF, né, ao Supremo Tribunal Federal, justamente por conta dos contornos da derrota que o presidente do Senado, né, o senador Davi Alcolumbre, que tem como seu braço direito justamente Pacheco, impôs ao governo Lula há 2 dias atrás. Inclusive, também é improvável pela própria maneira como os fatos eles se desencadearam nos últimos dias antes da votação da indicação do Jorge Messias no plenário do Senado. Lembrando que no dia anterior, Pacheco, por exemplo, ele chegou a almoçar com Jorge Messias e a tornar público e oficial o apoio dele à indicação de Messias para o STF. E no mesmo dia da votação, na sabatina, horas antes de o nome de Messias ser rejeitado no plenário do Senado, Pacheco ele foi até Messias, fez questão de cumprimentá-lo e abraçá-lo em um cenário onde tinha vários repórteres, toda a imprensa estava ali, vários fotógrafos, mais uma vez reforçando o apoio dele ao nome de Messias e, horas depois, o principal aliado de Pacheco dentro do Senado, a relação que impôs é muito grande no Messias dentro do plenário. Então, essa circunstância também pesam só contra uma nova indicação, uma possível eventual indicação de Pacheco ao STF pelo presidente Lula, porque também Lula ele demonstraria uma espécie de... como se ele aumentasse a derrota dele, indicando o nome que justamente Alcolumbre queria. E essas circunstâncias também pesam, inclusive, para a candidatura de Pacheco ao governo de Minas, principalmente na condição de candidato do presidente Lula no estado. Provavelmente essa derrota de Messias ela levou circunstâncias a Pacheco que ele vai ter que enfrentar dentro do estado para realizar essa candidatura, principalmente junto ao PT no estado de Minas Gerais, que não ficou nada satisfeito com a derrota de Messias no plenário do Senado. Cília. Mas Gabriel, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, e o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Kizai, defendem, né, que o presidente Lula faça neste mandato uma nova indicação para o STF. O Kizai defende, inclusive, que Lula deve priorizar a indicação de uma mulher para o cargo, né, depois da uma nova derrota, o que seria ainda pior para o governo, principalmente este ano, que é ano eleitoral. E, além disso, esses aliados lembram que não haveria tempo hábil para que o novo indicado fosse sabatinado. Em ano de eleição, né, o Congresso Nacional dificilmente vota propostas e analisa indicações depois do recesso de julho. O presidente ainda não
decidiu, mas interlocutores lembram que se ele optar por deixar a cadeira no STF vazia, corre o risco aí de dar essa indicação de bandeja ao novo presidente, caso ele, Lula, não seja reeleito. O próximo presidente da República, o que for eleito agora este ano, vai ter direito a 3 indicações para ocupar o lugar dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, que deverão deixar o Supremo devido à aposentadoria compulsória, Além dessa vaga aí que ele havia indicado o Messias também, do Luiz Roberto Barroso. Esses que a gente disse aqui completam 75 anos de idade máxima ali, para permanecer na função. E aí, então, eles se aposentam em 2028, 2029 e 2030, respectivamente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é peça-chave aí em toda essa articulação pela rejeição de Messias, teria prometido aos colegas que essa vaga de Luiz Roberto Barroso, aposentado no ano passado, só vai ser ocupada após a indicação do próximo presidente. Ou seja, que ele não colocaria, portanto, em votação outro nome eventualmente indicado por Lula antes da eleição. Então, assim, se o presidente do Senado mantiver essa promessa, o presidente eleito em outubro vai ter direito a 4 novas indicações, Atualmente, a corte tem 2 ministros que foram escolhidos por Jair Bolsonaro, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. E se o filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro for eleito e tiver direito a mais, portanto, vai ter direito a 4 indicações, serão, no total, 6 os nomes que terão chegado à Suprema Corte pelas mãos da família, a maioria entre os 11 ministros. Agora, Gabriel Ferreira Borges, essa ala governista está bem dividida, entre esse assunto aí de uma possível indicação de Lula antes das eleições. O que será de fato que vai pesar mais para o presidente? Quem que ele deve ouvir, hein? Levando em consideração o histórico de Lula nos 12 anos em que ele foi e é presidente da República, Síria, eu apostaria que Lula ele não vai ensaiar nenhum tipo de reação nessas próximas semanas para entender exatamente o que aconteceu na noite de quarta-feira. Porque se a gente for levar em consideração justamente os 2 mandatos anteriores que Lula teve, mas esse em que ele está no ano, talvez essa tenha sido a maior derrota política dele dentro do Congresso Nacional. Provavelmente tenha sido a maior derrota dele. E o Lula, normalmente, pelo menos nas relações institucionais, enquanto presidente, ele não costuma reagir e dobrar a aposta contra o Congresso Nacional. Caso ele fizesse isso agora, seria muito por conta das circunstâncias eleitorais que já marcam esse ano. E eu entendo que caso Lula, por exemplo, ele atenda uma ala, não só do PT, mas uma ala também da esquerda, que já pressiona ele para que ele indique, por exemplo, uma mulher negra para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, esse movimento ele vai ser lido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como se Lula realmente estivesse dobrando a aposta, e isso pode piorar ainda mais a relação entre Lula e o Congresso Nacional. Então, a hipótese que eu vejo mais provável hoje é que Lula ele aguarde um pouco e tente encontrar um meio termo para fazer essa indicação antes das eleições, como uma parte do PT defende, ou então, o que eu também não acho que seja improvável, que ele volte as atenções dele para a campanha eleitoral, para tentar o 4º mandato, e aí sim, depois do 4º mandato, indicar um nome dele que teria uma força muito grande, já que, na hipótese de ele ser eleito, seria muito improvável que uma nova indicação de Lula, fosse ela qual fosse, seja rejeitada no Senado depois de uma nova vitória nas eleições, Síria. Tá certo. Gabriel Ferreira Borges volta com a gente daqui a pouquinho lá de Brasília. E ainda sobre a repercussão dessa derrota do governo no Senado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, saiu em defesa de Jorge Messias. Para Padilha, tensões com o Congresso Nacional são comuns do ponto de vista de governo. Entretanto, ele considera como uma grande perda os votos contrários dos senadores diante aí do nome de Messias. A avaliação foi feita durante uma entrevista ao programa Café com Política, aqui do canal de O Tempo, exibido hoje aqui no canal. Vamos ouvir o que ele disse. Sempre tem
uma coisa é ter tensão, que eu acho que é natural que tenha tensão, mas é muito importante sempre ter como objetivo fundamental aquilo que é mais importante para o país, né? Eu acho que quem perdeu foi o Brasil ontem, porque o doutor Messias é uma figura jurídica, profissional ilibado, servidor público, alguém que tem seus valores cristãos e carrega esses valores cristãos, não como muita gente que fala de cristianismo, mas a prática não tem nada a ver com o que Jesus Cristo faz ou pregou. O Messias tem essa postura com valor cristão, não só da boca para fora, mas no seu dia a dia, na sua prática como servidor. Eu acho que, de fato, quem perdeu foi o Brasil, que perdeu uma figura como essa para ser ministro do STF. Do ponto de vista do governo, acho que o governo tem que estar, sobretudo, atento e preocupado e trabalhando, como nós estamos fazendo, para melhorar a vida do nosso povo. Eu, como ministro da Saúde, o meu foco permanente fui lá dialogar no Congresso para aprovar o Agora Tem Especialista, conseguimos aprovar o Agora Tem Especialista, fazer as ações que nós estamos fazendo, ter uma tabela do Agora Tem Especialista que fez, por exemplo, que a gente tenha batido o recorde de cirurgias eletivas. Então, nosso foco aqui é cuidar do nosso povo, avançar cada vez mais aquilo que nós estamos fazendo, manter um país que tem uma economia crescendo, com inflação baixa, como nós estamos fazendo, menor inflação desde a época do Plano Real, e defender a nossa soberania. Bom, e Jorge Messias estaria bravo, viu? Estaria indignado com Davi Alcolumbre e também com o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o blog da jornalista Andréa Sadir, Messias estaria mapeando o que ele considera uma operação articulada para derrubá-lo, né? Messias acredita aí que teria, portanto, essa operação para derrubar ele, como ocorreu no Senado. Os interlocutores aí, ele teria inclusive falado que houve uma ação direta de ministros do Supremo, citando nominalmente Alexandre de Moraes e Flávio Dino, para influenciar, portanto, o resultado dessa sabatina. Ainda na avaliação de Messias, a derrota não foi circunstancial, mas o resultado de articulação, o que a aliados ele chama de, na verdade, de um golpe. Messias, né, só relembrando aqui, ele foi derrotado, portanto, no Senado com 42 votos contra e apenas 34 a favor de que ele assumisse o cargo de ministro na vaga deixada por Luiz Roberto Barroso em outubro do ano passado. A derrota mais recente do governo, relacionada aí ao PL da dosimetria, também segue repercutindo bastante, né? Essa derrota que foi ontem. Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro comemoraram essa decisão por meio das redes sociais. O senador Flávio contou que foi conversar com o pai depois da decisão do plenário e que o sentimento dele é de gratidão. Fala pessoal, saí do Congresso Nacional, onde tivemos mais uma grande vitória, derrubamos o veto ao projeto da dosimetria. Eu estou vindo aqui, vim aqui agora, saindo agora da casa do meu pai, aqui nos 30 minutos que eu tenho de visita para ele, e só para transmitir a todos vocês a gratidão dele, o agradecimento. Ficou muito feliz com essa vitória, pediu para agradecer aos deputados e senadores, né, que votaram para a derrubada desse veto. Ele tem a consciência que isso não vai atingi-lo imediatamente, mas ficou muito feliz aí porque sabe que grande parte daqueles que estão presos ainda vão poder voltar para suas casas, porque vão ali conseguir um benefício de progressão de regime, né, por exemplo. Então, só para dar notícia para vocês aí em primeira mão, que acabei de sair daqui, o presidente Bolsonaro bastante feliz, agradecendo essa base aí leal, forte, mostrando que com a nossa união, não tem para ninguém. Bom, essa postagem dele foi feita, portanto, antes de o ex-presidente ir para o hospital hoje pela manhã, né? E nesta sexta-feira, o senador Flávio Bolsonaro voltou às redes sociais para agradecer mais uma vez a todos que, de certa forma, torceram aí por este resultado. Ontem foi 30 de abril de 2026. Foi um dia daqueles que a gente nunca mais esquece. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. É Ele que me sustenta e que me dá força todos os dias. Eu quero agradecer também a cada um de vocês. Eu recebi uma quantidade gigantesca de mensagens, de orações, vídeos, ligações. Eu não consegui responder todo mundo, mas saibam que eu li, senti e guardo tudo isso aqui junto comigo. Ontem foi dia de vitória. A gente derrubou o veto do Lula ao projeto da dosimetria. Isso representa um novo começo.
o início de uma nova estação para centenas de famílias brasileiras. Foi só um primeiro passo, mas fundamental para muito em breve a gente conseguir honrar integralmente todos os brasileiros injustiçados pelo 8 de janeiro, incluindo meu pai. Eu já imagino filhos voltando a conviver com seus pais, assistindo futebol juntos em casa no domingo, as mães beijando seus filhos antes de dormir, as famílias indo juntas para a igreja, estudantes, empreendedores retomando as suas vidas, mesmo que os traumas da injustiça, da perseguição, da impotência muitas vezes, ainda levem um tempo para cicatrizar. E ontem foi meu aniversário. E ajudar a devolver a esperança para tanta gente sofrida foi, sem dúvida nenhuma, o maior presente que eu poderia receber. É hora de ir para casa. Eu sigo aqui, firme, com fé e com um coração muito grato. E uma coisa eu digo para cada um de vocês com ainda mais certeza depois de ontem. O Brasil tem futuro sim, e ele está logo aqui na frente. Um abração e fiquem com Deus. Já o ex-vereador Carlos Bolsonaro relembrou as falas do pai sobre a importância da dosimetria para as famílias dos presos do 8 de janeiro. Após quase 130 anos aí, o Senado rejeita uma indicação no presidente da República. É algo muito marcante, histórico, que comenta-se aqui no meio político que ali foi iniciada, decretada o fim da era Lula. No dia seguinte, então, que é a data de hoje, o Congresso Nacional averigua o veto do PEC da dosimetria cometido pelo Lula. Eu confesso para vocês que em todos os momentos que eu estive com meu pai, durante sua prisão, desde a Superintendência da Polícia Federal, passando pela Papuda, hoje em sua prisão domiciliar, ele o tempo inteiro sempre preocupado com os outros e sempre falou o seguinte: se essa dosimetria passar, será um pouco de alento para essas famílias dos presos do 8 de janeiro que foram presos injustamente. 99% dessas pessoas vão poder voltar para casa. Todo momento que você toca no assunto, ele repete e é taxativo. É alguma coisa impressionante como é que ele se preocupa muito mais com os outros do que consigo mesmo, porque ele sabe que não será beneficiado diretamente com a rejeição do veto. Então aqui eu trago um momento de intimidade que acontece junto com meu pai dentro de casa. Uma pessoa que está sendo silenciada e censurada de forma ilegal e arbitrária, mas ele tem voz e ela só se multiplica. Eu tenho certeza que o dia de ontem foi um dia satisfatório para ele, mas hoje, em especial, para ele, sem dúvida nenhuma, eu queria estar lá do lado dele para dar um abraço nele, porque eu tenho certeza que ele faz parte do trabalho de amadurecimento político dessa nação, e o Congresso Nacional hoje faz justiça com os perseguidos do 8 de janeiro. E para a gente repercutir um pouco mais estas derrotas, né, do governo no Senado Federal, nós convidamos o cientista político Moacir Freitas Júnior para conversar conosco, a quem eu já agradeço imensamente a disponibilidade de estar aqui. Dou as boas-vindas mais uma vez. Já começo te perguntando, hein, Moacir, na sua avaliação, o que pesa mais politicamente aí, começando por essa questão do Messias, né, nessa rejeição de Jorge Messias no Senado para o governo Lula? Politicamente, o que pesa mais, hein? Boa noite. Ô, Cília, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Um feliz Dia do Trabalhador para todos nós. Mas olha, de fato, assim, olhando de um ponto de vista geral, não foi uma semana muito boa para o governo, né? Acho que principalmente a questão do Jorge Messias. A da dosimetria também foi, mas você já estava meio, né, mais fava contada, assim. Agora, o caso do Messias é um caso mais grave, né? Não só porque o governo tinha uma certa expectativa de que ele seria aprovado, e tanto que deixou a votação seguir, e nem chegou na hora do vamos ver. Não só ele não foi aprovado, como houve uma série de defecções, e agora não se sabe exatamente o que aconteceu, se teve um conluio maior ou menor da participação do Alcolumbre com outras autoridades. Isso é tudo coisa que a gente ainda tem que esperar para ver a apuração. Agora, é claro, para a oposição, essa história de fim do governo Lula, fim da era Lula, nada disso vai acontecer agora. Assim, não acho que seja essa a repercussão, ainda que seja evidente que essa seja uma derrota política muito grande para o governo. Agora, também, Círia, eu acho que é importante a gente analisar do ponto de vista da sociedade, né? O que é a democracia, o que as instituições, o que a sociedade ganhou com esses movimentos todos que aconteceram essa semana. E aí, a minha opinião a esse respeito é muito crítica. Assim, eu acho que a sociedade não ganhou nada com isso, né? Você recusar um indicado que institucionalmente tinha condições para ser ministro do Supremo, não soma nada do ponto de vista institucional. Né? Uma coisa seria o Senado recusar se o candidato não tivesse as prerrogativas, as condições para ser o ministro, mas ele tem.
né? E se confirmar tudo que a imprensa está dizendo dos motivos pelos quais a recusa foi perpetrada, aí é mais grave ainda, porque, né, se trata de um complô político que está muito acima do que é o razoável, mesmo do ponto de vista do jogo político. Então eu acho que, assim como a gente já vem conversando das outras vezes que eu tive aqui, assim, acho que nós estamos indo por um caminho ruim do ponto de vista institucional, assim, que está trazendo consequências graves para a sociedade brasileira. Essa foi uma. Você pega as instituições e ela ficou agora ao bel prazer de uma pessoa, de uma liderança, do presidente Davi Alcolumbre, do que ele acha, do que ele pensa, ou do que um grupo de senadores acha ou pensa. No caso da dosimetria, aí não tem como você olhar por outro ângulo. Quem perdeu com essa ideia da dosimetria foi a sociedade. Né? O único beneficiado da redução de penas é o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros generais que estão presos. As pessoas que tiveram penas menores do 8 de 1 já estão todas soltas. Né? Já cumpriram um sexto da pena, um quinto, já estão todas com condições de cumprir a pena em regime semiaberto. E só foram presos aqueles que se deixaram julgar, porque foi oferecido a todos eles um acordo de não persecução, a lei foi seguida, teve processo, teve defesa, teve tudo. Então, o efeito disso na sociedade brasileira é reforçar entre nós a ideia de que a lei não é igual para todos. Porque uma série de pessoas que são submetidas a processos criminais tem que cumprir sua pena na integralidade, elas não são beneficiadas com nada. Agora, esses indivíduos que atentaram contra o Estado brasileiro, agora foram beneficiados pelo Congresso, que inclusive teve que fazer uma ginástica, uma espécie de um cambalacho jurídico para analisar parcialmente um veto que foi total. Né? Não existe isso, a Constituição não prevê isso. Né? Tem uma outra coisa aí, os juristas depois podem explicar melhor. Agora, essa ideia de que você vai beneficiar só uma determinada categoria de criminosos não é verdadeira. O que o Congresso aprovou vai beneficiar uma série de criminosos. A Folha de São Paulo fez um levantamento, não sei se isso tem procedência, mas acho que tem, de mais de 200 mil presos que em alguma medida serão beneficiados. Então, assim, o que a sociedade ganhou com isso? Né? Esse é o caminho, você beneficiar 200 mil criminosos em prol de fazer um acerto político, seja lá o motivo que isso tenha sido feito. Então, acho que nós estamos indo por um caminho muito ruim, que não vai acabar bem. Então tá mais do que na hora da gente botar a bola no chão, esfriar um pouco essa temperatura política e deixar as coisas seguirem o seu rumo, né, institucional. Né? Nesse caminho que a gente está indo, está muito complicado, eu tô achando, assim, no geral. Agora, Moacir, qual que é a sua avaliação aí do papel político do senador Davi Alcolumbre? A gente pode falar que ele sai fortalecido aí com essas articulações depois dessas duas derrotas do governo? Seguramente ele sai fortalecido. O Davi Alcolumbre já não é de hoje que ele tem se colocado como uma figura muito poderosa no Senado Federal. Não é a primeira vez que existem figuras superpoderosas no Congresso, né? Esse papel já foi ocupado no passado pelo Renan Calheiros, já foi ocupado pelo Michel Temer, já foi ocupado pelo ACM Neto. Todos eles depois tiveram, né, quedas, vamos dizer assim, porque não tem império que dura para sempre. Agora, no especial caso do presidente Davi Alcolumbre, eu acho que o modo como ele conduz esse poder que ele tem está muito além daquilo que é esperado para uma democracia. Né? Não faz bem para a democracia que uma só pessoa concentre tanto poder em torno de si. A própria Constituição, isso já é assim desde quando as constituições passaram a existir, cria uma série de mecanismos para que um poder regule o outro. De modo que um não possa decidir sem o outro, que um não possa concentrar muito poder em torno de si. Mas o que a gente está vendo hoje? É exatamente o contrário. Não é a primeira vez que o presidente Davi Alcolumbre tenta conduzir a escolha do ministro do Supremo. Se a gente puxar aqui da memória, quando foi a vez do André Mendonça, na época do governo Bolsonaro, ele quis fazer a mesma coisa. Só não conseguiu o seu intento porque ele não era o presidente do Senado. Curiosamente, o presidente do Senado na época era o Rodrigo Pacheco. Mas eles atrasaram em quase um ano a indicação do André Mendonça, subiu, né, fazer uma série de acertos políticos com ele. Agora ele conseguiu travar a indicação. E assim, o que impede ele fazer isso de novo na próxima indicação? Né? Vamos imaginar uma circunstância onde o Flávio Bolsonaro se eleja. Por que o Davi Alcolumbre vai aceitar a indicação do próximo presidente se ele acabou de conseguir uma vitória em cima de um que tem, inclusive, mais estatura política? Né? Então, é um caminho muito ruim esse para nós. As regras existem para que elas coloquem limites no poder das pessoas. Então,
senador Davi Alcolumbre, claro que ele sai muito fortalecido, sai fortalecido em relação ao Supremo, ao Executivo, mas sai fortalecido também em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque da mesma forma que ele conseguiu fazer uma articulação para vetar a indicação do presidente Lula, o que impede amanhã ele colocar, né, em votação o impeachment do ministro do Supremo, por exemplo, e repetir essa articulação, para dar mais uma demonstração de força? Nada impede, Síria. Essa prerrogativa é dele. Há uma série de pedidos que já estão lá na mesa do Senado. Então, também esse recado serve para o Supremo. Olha, né, limitem-se, porque eu estou demonstrando aqui para vocês de que eu tenho condição de também, né, lhes prejudicar ou fazer algum tipo, né, colocar um impeachment do ministro e tal. Agora, perceba como isso é um caminho muito perigoso para a democracia, entendeu, né? Trabalhar na base da ameaça, da chantagem, do superpoder, isso nós não vamos colher nada de bom disso. Estou reforçando esse aspecto, Ciro, porque é de fato uma coisa que está me preocupando e devia preocupar todo mundo da sociedade civil organizada. Nós estamos indo por um caminho muito ruim. Agora, Mocinha, a gente preparou aqui um retrato, uma arte de como os partidos votaram, portanto, nessa questão do PL da dosimetria. Vou pedir para colocar na tela e eu queria um pouco da sua avaliação sobre isso, né? Ali o PL, né, claro, foi o partido que deu mais votos aí contra o veto de Lula, nesse caso da dosimetria, ali nós tivemos 93 votos no não. Seguido ali pelo PP, 42 senadores votaram no não, 2 votaram no sim. União Brasil, 40 votaram em não, 4 sim. Republicanos, 32 parlamentares no não, 2 no sim. O PSD ali, olha, 25 sim, 12 não, com 2 abstenções. O MDB, 23 votaram não, 8 votaram sim. O Podemos, 23 foram no sim, 1 no não. PSDB, 13 votaram não, nenhuma pessoa foi pelo sim ali, nenhum senador. Solidariedade, 6 votaram sim. O Avante, 5 votaram no sim, teve uma abstenção nesse caso também. O Solidariedade também teve uma abstenção. O Novo, 5 senadores votaram, portanto, ali no não. O PRD, 3 votaram no não. O Cidadania, 2 também no não. O PDT, 2 não, 8 sim. O Missão, 1 votou não. O PSB, 1 votou não, 11 votaram sim. Rede, 4 votaram sim. O PV, 5 votaram sim. PCdoB, 10 votaram sim. PSOL, 12 senadores votaram sim. E o PT, claro, 65 votaram ali também no sim. Agora, professor, diante desse retrato que a gente tem aí na tela, hoje muito se falou em traição, né? Traição política em relação ao governo Lula. Qual que é a sua análise desses partidos hoje? Como votaram os senadores aí desses partidos nessa questão do PL da dosimetria? Síria, eu acho que nesse projeto da dosimetria não teve propriamente traição. O que está se mostrando é que aquela base que sustentou o governo Lula até aqui não vai se manter nas mesmas, né, da mesma forma como ela estava até agora. Se a gente olhar friamente, só os partidos de esquerda votaram pela manutenção, né, do veto. Olha lá, não, PT, PSOL, PCdoB, PV, Rede, PSB, é a base do mais à esquerda do governo do presidente Lula, que deve ser inclusive a base presidencial dele agora para a candidatura. Nos outros casos, aí o PL já era fava contada, né, 100% de votos contra pela derrubada do veto. E os partidos do Centrão, os que mais estavam em dúvida aqui é PSD e MDB. Você liberou a bancada, liberar a bancada é praticamente votar pelo sim, né? Porque se você quer votar, se eles quisessem votar pela manutenção, teriam que ter fechado a questão para forçar os seus deputados. Então, acho que essa é a coluninha do meio aqui que a gente tem que olhar melhor. Se esses partidos, de um jeito ou de outro, caminharam com o presidente Lula até agora, né? Uma parte sim, uma parte não, verdade seja dita, mas isso vai parte também da política. Nunca nenhum partido está fora os que estão no governo, nenhum está 100%, né? Diretamente na base e tal. Então, o que dá para ver direto assim do quadro é isso. Só os partidos de esquerda votaram pela manutenção do veto. Então, nesse caso aí, houve um deslocamento de forças. Essas forças, que inclusive há 2 anos atrás, 1 ano atrás, não estavam querendo nem discutir essa ideia de dosimetria, dessa vez, não só aceitaram discutir, como aceitaram também votar.
o que coloca a discussão na mesma categoria que a gente está fazendo, né? Manda recado, demonstra força, mostra que não é isso tudo, faz parte do jogo da política. Agora tá custando caríssimo para a sociedade esse jogo, né? Porque a realidade que a gente está vendo é essa. A gente sempre deixa aberto aqui no nosso chat para as pessoas perguntarem, para as pessoas também opinarem aqui sobre os assuntos que a gente está trazendo. Moacir, olha só, tem uma pergunta para você. O Edilson José Gracioli está dizendo o seguinte, professor... O fato concreto é esse. Rejeitar uma indicação ao Supremo também significa que o Senado tem disposição para impeachment o ministro do Supremo. É a mesma quantidade de votos, 42 para indicar, 42 para impeachment. Né? E essa é uma decisão do Senado. O presidente da mesa coloca o pedido para ser votado e o Senado decide. Claro, há consequências, tem as questões jurídicas, tal, mas você imagina o rebuliço político que não pode virar um ministro do Supremo sofrer um impeachment? Então, né, acho que o Edilson pensou muito bem aí no caso. Também é um recado para o Senado, também é um recado para o STF. Diz, olha, contenham-se, não se metam conosco, vê bem onde vocês vão conduzir as investigações, porque nós temos essa condição aqui agora. Eu consigo reunir votos o suficiente para impeachment o ministro. Então, eu penso que ele está corretíssimo, é isso mesmo. O que só aumenta a gravidade do que está acontecendo, né? Verdade, como a gente já estava falando agora há pouco, né? Agora, o que está sendo muito falado também, repercutido, é a possível indicação do presidente Lula, caso ele a faça aí por agora, de uma mulher negra para essa vaga, para essa cadeira no STF. E aí, na sua avaliação, professor, seria apenas uma bandeira política ou pode ser de fato aí uma estratégia para reduzir resistência no Senado, se ele de fato optar por indicar uma mulher negra? Eu acho que por agora, mas isso não está dando para cravar, porque a política está tão dinâmica que se a gente já faz uma avaliação hoje, amanhã muda tudo, né? Mas eu acho que por agora o presidente Lula não vai fazer indicação nenhuma, né? Então, acabou de tomar um tombo muito grande. Ficou claro que o governo, nesse momento, não tem votos suficientes para bancar uma indicação sua, seja ela de quem for, né? A recusa do Messias, não foi do Jorge Messias, não foi por conta da condição dele, por ser ele, ou pelo conhecimento dele, ou por quem ele é. A discussão foi de outra natureza, é um problema de ordem política. Então, se não fosse ele o candidato, fosse qualquer um outro que não fosse do agrado do Davi Alcolumbre, o mais provável é que o destino seria o mesmo. Então, é claro que existe uma expectativa de uma série de setores da sociedade de que se indique uma mulher, de que seja uma mulher negra. Acho que do ponto de vista do crescimento da sociedade brasileira, talvez fosse uma boa ideia a gente pensar nisso, mas não nesses termos, né, que está sendo colocado. Se você fizer isso para pressionar o Davi Alcolumbre, vai dar em nada a pressão, me parece, nesse primeiro momento. Lembrando que essa é uma avaliação de momento, assim. Ele acabou de recusar um candidato. Por que ele não recusaria outro? No que isso mudaria? Por que isso teria consequências a mais ou a menos para eles? Não está me fazendo muito sentido pensando com essa cabeça. Então, eu acho que agora não vai haver indicação de ninguém, né? Agora, se no futuro, eventualmente, né, o presidente Lula optar por indicar uma mulher ou uma jurista negra, para a sociedade não vai ser nenhum prejuízo, ao contrário, vai ser uma coisa boa. Então, também dá uma oxigenada no Supremo. Agora, então já não vejo clima para fazer isso, não. Nem acho que isso emparedaria, de alguma forma, o presidente Alcolumbre, né? Moacir Freitas Júnior, cientista político. Moacir, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Tempo News e hoje, em especial, trabalhando com a gente, né? Dia do Trabalhador, e você, feriado nacional, e você fazendo análises com a gente aqui no Tempo News. Obrigada em dobro e até uma próxima oportunidade. Ô, Síria, boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço vocês pela confiança. Estou sempre à disposição. Um abraço.